Rapaziada, chegamos naquela fase de hype pro próximo filme do Homem-Aranha. Não é novidade pra ninguém que esse Homem-Aranha do CM foi o que mais dividiu o público nos cinemas, mas nesse último filme aqui eles deram uma boa consertada no personagem e preparou o terreno para uma boa história aí pro próximo filme. Então agora sim é hora da verdade, né? Será que finalmente vai vir um filme que carrega a verdadeira essência do Homem-Aranha? Então, salve rapaziada, eu sou o Bart e hoje bora trocar uma ideia sobre esse novo filme do Homem-Aranha. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as notícias que saíram e também vou trazer um pouco da minha visão de como a Marvel pode salvar esse Homem-Aranha do CM. Esse aqui é para ser mais um vídeo de bate-papo com vocês, então já coloca aí nos comentários o que você espera desse filme do Homem-Aranha. E bom, vamos começar falando sobre o que diabos significa Brand New Day, ou, em português, um novo dia. E esse aqui é o nome de uma fase dos quadrinhos do Homem-Aranha que, curiosamente, tem tudo a ver com esse momento atual do personagem no CM, já que essa foi uma fase que veio logo após aquela maldita história do pacto com Mephisto, que pra quem não tá ligado, nessa época o Peter ele tava casado com a Mary Jane e tinha revelado sua identidade secreta pro mundo todo durante os eventos de Guerra Civil. E isso acabou trazendo várias consequências, com uma delas sendo o arco Black in Black. Essa é uma história que o rei do crime manda um atirador atrás do Peter, só que quem acaba sendo baleado é a Tia May, que fica em um estado crítico no hospital. O Peter acaba surtando, coloca o uniforme preto, aquele de pano mesmo, e vai atrás do Wilson Fisk, entregando um dos momentos mais foda do personagem. A Tia May ela fica entre a vida e a morte, e é aí que aparece o Mephisto oferecendo um pacto, onde o Peter deve apagar completamente o seu casamento com a Mary Jane e qualquer possibilidade deles serem felizes lá na frente, e assim ele salvaria a Tia May. O Peter então acaba aceitando fazer o pacto com o Mephisto, e aí finaliza aí de uma forma bem porca esse arco do One More Day. Então a fase Brand New Day começa logo depois disso, já que ela marca um novo recomeço ali pro personagem. Ele volta a morar ali com a sua tia, personagens antigos como Harry Osborn volta à vida, novos vilões também são criados, e o personagem do Peter regride bastante em questão de personalidade. Acontece que essa decisão no editorial de fazer esse soft reboot foi por causa do sucesso do Ultimate Homem-Aranha do Brian Michael Bendis, que era uma versão ali adolescente do personagem que estava vendendo muito bem na época. Então ali o Joe Quesada, que é simplesmente um dos maiores inimigos dos fãs do Homem-Aranha, decidiu fazer esse soft reboot e regredir a personalidade do Peter para esse eterno adolescente que ele é até hoje, praticamente nos quadrinhos. Então esse ser o título do novo filme faz total sentido, já que se a gente for parar pra pensar, o Peter do Tom Holland, ele meio que teve o seu próprio One More Day, no final ali de Sem Volta Pra Casa. Ele não fez pacto com o demônio nem nada do tipo, mas ele teve sua identidade apagada da mente de todo mundo, perdeu a MJ, perdeu o Ned e acabou recomeçando ali sua vida do zero, morando sozinho e construindo seu próprio traje e tudo mais. Ou seja, o título Brand New Day faz total sentido para esse novo momento, já que é literalmente um novo dia ali na vida do Peter Parker. E aí é agora que tá a grande pergunta: o que a gente pode esperar então dessa nova fase do Homem-Aranha nos cinemas? E bom, bora começar falando sobre esse novo traje do Homem-Aranha que, mano, tá simplesmente muito lindo e finalmente abandonaram aquele traje de CGI que, meu Deus do céu, aquele bagulho era muito sem vida, parecia um bonecão de borracha. Agora, finalmente, a gente tem um traje digno pra esse Homem-Aranha e eu gostei demais como ele referencia também os outros Homens-Aranhas ali, né, o Homem-Aranha do Tobey e do Andrew, e ao mesmo tempo ele também mantém a identidade do próprio Homem-Aranha do Tom. Já que uma parada que eu gosto muito dessa versão é essa máscara expressiva, sabe, de ficar mexendo os olhinhos e tal. Eu acho bem maneiro no Tom Holland e virou meio que uma marca registrada dele. Não foi confirmado que a gente vai ter isso de volta, mas eu creio que sim, já que a máscara ela parece ser a mesma dos outros filmes. Aí aproveita também e coloca nos comentários qual é o seu traje favorito do Homem-Aranha. O meu ainda é o do Espetacular 2, mas eu achei esse do Tom muito bonito e pode ser que vendo ele no filme ali com uma pós-produção, talvez eu até mude de ideia. Já que tem um detalhe nesse traje que acabou me incomodando, que são esses lançadores de teia parecendo uma dobradiça de porta. Tipo assim, é maneiro ele parecer algo meio caseiro mesmo, porém ele ficou mó trambolhão estranho, sabe, pra fora do traje. Eu iria curtir bastante se ele começasse o filme com esse negócio mais desajeitado, mais rústico no braço, e aí conforme o filme for avançando, ele vai tentando deixar algo mais compacto, sabe? Acho que narrativamente ia ficar bem maneiro e ia deixar o visual até bem mais clean, né? Mas fora isso, eu achei esse traje extremamente lindo e com grande potencial de se tornar o melhor traje dos cinemas. Agora, sobre a narrativa do personagem dele, eu espero algumas coisas, já que pra mim o Tom Holland ele é um ator muito injustiçado quando se trata de Homem-Aranha. Eu nunca fui muito com a cara dessa versão do Homem-Aranha dele nos cinemas, já que, mano, convenhamos, né, ele é a pior versão do personagem e tá longe de ser uma boa adaptação, mas mesmo assim eu sempre gostei muito do ator Tom Holland. Eu acho ele muito carismático, dá pra ver que ele realmente gosta do personagem, e eu sempre achei ele visualmente bem maneiro como Peter Parker, então eu sempre torci muito pra que o Tom Holland ganhasse um filme foda como Homem-Aranha, já que convenhamos,
convenhamos, né, o Sem Volta Pra Casa é um filme incrível do personagem, o Homem-Aranha dele está bem melhor lá, ele começa a criar responsabilidade, aprende com seus erros, e até mesmo tem momentos ali em que ele lidera os outros Homens-Aranhas. Mas o real destaque mesmo do filme é a aparição do Tobey e do Andrew, então eu torço muito para que nesse novo filme ele seja o destaque da história, que ele mesmo possa resolver os problemas sozinho. Então pra mim o ideal seria ele ter um filme solo igual o Tobey e o Andrew teve. Eu sei que não vai acontecer isso porque já foi confirmado outros heróis, e eu vou ser bem sincero, eu não curti muito essa ideia de ter Hulk e Justiceiro no filme. Mais à frente do vídeo eu vou falar melhor desses dois personagens individualmente, mas antes eu vou dar uma pontuada sobre o que eu penso sobre as participações especiais no filme do Homem-Aranha. As histórias que eu mais gosto desse personagem é sempre dele agindo mais solo. Eu não sou hater de ver ele dividindo tela com outros heróis, mas também depende de como é feito, né? Na animação dos anos 90, por exemplo, os episódios dele com outros heróis são muito bem feitos, já que ali ele não é diminuído e nem tratado como um garoto bobo, ele é um igual do lado daquele herói, então ele ajuda a solucionar os problemas e muitas vezes até mesmo lidera outros heróis. Então se a participação do Hulk e do Justiceiro for nessa pegada, aí eu acho que pode ser bem maneiro, porque aí eles estariam lá pra enaltecer o personagem do Tom Holland. O problema é que todas as participações especiais que tivemos de outros heróis dos filmes anteriores foram pra diminuir o personagem dele, tratando ele como um garotinho bobo. Mas eu estou sendo bem esperançoso em relação a isso, eu não acho que eles vão repetir esse mesmo erro, já que aparentemente eles aprenderam a lição com o final de Sem Volta Pra Casa, e até mesmo já tivemos rumores de qual vai ser a trama do Peter nesse filme. Então isso daí me deu uma boa animada. Já que aparentemente esse filme vai ser mais voltado ao Homem-Aranha, já que o Peter ele vai estar meio que numa fase depressiva e mais solitária devido aos acontecimentos do último filme, então pra escapar desse sentimento ele vai ser meio que o Homem-Aranha 24 horas por dia, e eu curti muito essa decisão, já que ele vai finalmente estar lidando com consequências, já que um dos problemas dessa versão do Homem-Aranha é que ele não lida com consequência nenhuma, tudo pra ele é resolvido de uma forma muito fácil, sem que ele seja prejudicado na sua vida pessoal. E eu sei que é um meme essa parada de que fã do Homem-Aranha só quer ver ele completamente fudido, mas na verdade não, mano, que a gente gosta de ver ele passando por esses problemas, mas aprendendo e evoluindo como pessoa. O problema é que nas HQs atuais do personagem, ele é um completo lascado, né? Os caras tá tirando com a cara do Peter. E nos filmes, né, ele recebia tudo de mão beijada. Então o ideal é ter um meio termo nisso tudo, já que uma das paradas mais identificáveis do personagem é isso. É passar por problemas, mas nunca se dar por vencido. É levantar todos os dias mais forte sendo uma pessoa melhor. Quando você tira esses dilemas do personagem, você exclui uma das mensagens mais bonitas dele. E seria bem maneiro a gente ver o Peter ali no final do filme entendendo que não adianta ele fugir dos problemas ali através da máscara do Homem-Aranha. E aí, através disso, ele começa a tentar recomeçar a sua vida como Peter Parker, conhecendo novas pessoas, voltando a sonhar novamente, já que apesar dos problemas, a vida continua e a gente nunca deve desistir dela. Porém, essa lição só vai ser possível se eles realmente seguirem em frente e deixarem o Ned e a MJ de lado. Só que é aí que a gente entra nos personagens secundários que já foram confirmados. Algo que a gente já sabe é que a Zendaya vai voltar como MJ e o Jacob vai voltar como Ned Leeds. Porém, a gente tem uma boa notícia referente a isso, que aparentemente eles terão bem menos tempo de tela. E por que que pra mim esse é um baita ponto positivo? Olha, narrativamente faz total sentido esses personagens serem deixados de lado, já que isso dá esse peso de consequência que o Homem-Aranha do Tom Holland está precisando, e o que eu imagino que vai acontecer, o que eu espero também que aconteça, é que ele, como Homem-Aranha, vai passar ali de vez em quando pra dar uma vigiada no Ned e na MJ de longe pra ver como eles estão, se eles estão bem, se eles estão felizes. E é aí que eu espero que no final do filme ele comece a aceitar melhor o que aconteceu e resolve seguir em frente com a sua vida como Peter Parker e parar de ficar remoendo o passado. É claro que essa é uma dor que jamais vai embora, mas ele vai aprender a conviver com ela e seguir em frente com a sua vida e seus sonhos ali pro futuro. Mas tirando a parte da narrativa, eu também tenho um outro bom motivo pra gostar dessa ideia de deixar esses personagens de lado, já que eu particularmente eu sou muito fã do Homem-Aranha, mas não só dele. Eu gosto demais também de todo o seu elenco de apoio. Pra mim, o Homem-Aranha tem os melhores personagens secundários de todos os heróis dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC. Então eu fico muito puto, mano, de ver como esses personagens foram completamente mal adaptados aqui no CM, com muito deles sendo esquecido ou até mesmo sendo muito mal feito. Como, por exemplo, o Flash, mano, que é uma completa porcaria aqui no CM, né? Pra muitos, o Flash pode ser apenas o valentão do colégio, mas quando você começa a conhecer o personagem, ver a evolução que ele tem, o amadurecimento e ver como ele vai se tornando amigo
amigo do Peter, você começa a entender o porquê que ele foi muito mal utilizado no CM. A animação de 2008, por exemplo, ela soube muito bem adaptar o Flash, entregando simplesmente a melhor versão do personagem. E tipo assim, se fosse somente o Flash que fosse mal adaptado, dava até pra relevar, mas o CM ele se tornou mestre em distorcer todo o elenco de apoio do Homem-Aranha. Tio Ben aqui foi completamente deixado de lado. Tia May de uma idosa simpática virou uma novinha aí bem gata, né? O Ned tá parecendo mais o Gank ali das histórias do Miles. E essa versão nada a ver da MJ da Zendaya. Ah, mas ela não é a Mary Jane, ela é a Michelle Jones. Mano, a gente sabe que a ideia da Marvel era essa ser meio que a espécie da Mary Jane moderna, né? Só que aí não colou muito bem aí com os fãs. E aí, né, tem essa desculpa aí de que ela é a Michelle Jones, né? Então o motivo de eu estar feliz com os personagens da MJ e do Ned serem deixados de lado é que agora eles podem introduzir o real elenco de apoio do Homem-Aranha. Eles podem ali trazer um Harry Osborn como um melhor amigo ali da faculdade do Peter, uma Gwen Stacy como um possível interesse romântico, só que bem mais lá na frente. Poderiam também trazer o Robbie Robertson do Clarim Diário, que inclusive tem um rumor que o Lápide vai estar nesse filme, então eles poderiam plantar ali alguma coisa da relação que o Lápide e o Robbie possuem. Podemos ver também o Randy, que é um dos grandes amigos ali do Peter, e né, a mais importante de todas, trazer a verdadeira Mary Jane Watson, mano. Eu sei que isso aí é mais polêmico, porque a Zendaya ela tem uma fanbase gigantesca que ama a atriz, mas pô, mano, essa personagem não tem nada a ver com a verdadeira Mary Jane, tanto em aparência quanto personalidade, sabe? Eu sinto que muita gente subestima demais a importância que a Mary Jane tem nas histórias do Homem-Aranha, como se ela fosse somente o par romântico do Peter. E eu acho que isso acontece porque muita gente que gosta do personagem acompanha ali somente os filmes. E, infelizmente, a gente não teve uma adaptação digna da personagem que mostrasse a real importância dela nos cinemas. A gente teve adaptações muito boas em animações, como por exemplo a dos anos 90, que pra mim é a melhor adaptação que a gente tem dela, já que eles abordam esse lado festeiro dela, a parte dos problemas familiares, exploram bem a relação dela com o Peter. Na animação de 2008 também a gente estava se encaminhando para uma versão incrível da personagem, que inclusive eu acho que iria superar dos anos 90, mas infelizmente, né, a animação foi cancelada muito cedo e a gente só teve essa parte festeira da personagem. E nas HQs, então, tá recheado de momentos importantes ali da Mary Jane. Um exemplo mesmo é logo após a morte da Gwen Stacy, onde ela vai consolar o Peter, só que ele é bem rude com ela, dizendo que ela não se importa com ninguém, porque ela só se importa com ela mesma. É claro que o Peter ele fala isso em um momento de luto, se sentindo culpado pelo que aconteceu, e a Mary Jane ela não leva isso pro lado pessoal, ela continua ali do lado dele pra poder apoiar ele nessa fase de luto. E justamente essa frase que o Peter fala também pra ela, de que ela não se importa com ninguém, era mais ou menos a imagem que a própria Mary Jane transmitia. A Mary Jane ela tem um passado bem conturbado com a sua família, ela carrega vários traumas por conta disso, então uma forma dela esconder essa dor dela é fingindo ser essa garota baladeira, que não tá nem aí pra nada, que só quer viver a vida. Tanto que em uma história chamada aí Vidas Paralelas, que mostra a vida do Peter Parker e da Mary Jane até eles se encontrarem, nessa história você percebe que não é só o Peter que usa uma máscara, mas ela também, e os dois eles só conseguem ser eles mesmos um com o outro, e é por isso que os fãs gostam tanto dos dois juntos, porque a relação deles é algo bem humano. Eu ainda acho que é bem difícil, né, eles descartarem a Zendaya como personagem, já que o Tom e ela possuem um relacionamento na vida real, ela tem uma fanbase bem grande, mas eu tô aqui com esperanças de que quem sabe que a Sadie Sink aí pode ser a Mary Jane desse universo. Eu acho ela uma atriz bem bonita, ela é ruiva também, coisa que Hollywood hoje em dia parece não curtir muito, e se você ver umas fotos dela, ela tem uma vibe ali meio modelo, sabe? Se você fosse me perguntar um tempo atrás, essa atriz nem ia passar pela minha cabeça pra interpretar a Mary Jane, mas ainda assim eu gosto dessa escolha, eu acho que até que faz sentido. Mas aí você pode dizer, ah, mas a Zendaya ela tem um apelido de MJ e tem o Watson no sobrenome. Pô, mano, eu não acho que isso daí impossibilita de existir uma nova Mary Jane no CM. Sobrenome é uma parada que dá pra usar a desculpa que é o mesmo sobrenome e nem por isso elas teriam algum tipo de parentesco, já que aqui no Brasil a coisa mais comum é ter pessoas com o mesmo sobrenome. E apelido é basicamente uma coisa bem besta, eles poderiam facilmente nem usar MJ. Eu acho essas duas desculpas bem fracas e dá pra facilmente aparecer uma nova Mary Jane aí nos cinemas. Mas também tem a possibilidade, né, que muita gente aí tá teorizando, da Sadie Sink ser a Jean Grey. Aí, mano, pelo amor de Deus, tomara que não, tá ligado? Eu acho mó nada a ver introduzir os X-Men no filme do Tom Holland. Pô, mano, eu já acho que esse filme tá cheio de participações especiais até demais. Ninguém merece ter mais uma participação especial de outro herói, né? E antes de falar ali da participação desses outros heróis, vamos falar dos vilões desse filme, porque aí fica mais fácil de poder encaixar o Justiceiro e o Hulk nessa história.
Olha, um vilão que a gente já sabe que vai estar no filme é o Escorpião, e eu gostei demais dessa decisão, já que ele é um vilão que eu sempre gostei bastante, e eu acho ele bem mal utilizado nos dias atuais, apesar de eu ter inúmeras críticas com aquela nova animação do Homem-Aranha. Algo que eu curti bastante foi que eles conseguiram fazer uma adaptação bem maneira do Escorpião, e eles meio que trouxeram, né, esse personagem de volta aí aos holofotes. Então eu creio que a gente vai ver algo meio que parecido com essa versão do Escorpião, com ele sendo bem sociopata e tudo mais. Porém, segundo alguns rumores, ele não vai ser o vilão principal do filme, então é bem provável que ele seja um lacaio de alguém. Então a gente não vai ver igual ele tava ali na animação, né, que ele é meio que o líder da gangue e tudo mais. E esse alguém possivelmente será o Senhor Negativo. Tem rumores muito fortes que indicam que ele vai ser o vilão principal desse filme. A gente até mesmo viu um símbolo que lembra bastante ali a gangue dos demônios estampado em um dos tanques das filmagens que vazaram. Além também de que os artistas que trabalham no filme estão usando muita imagem de equipamentos orientais como inspiração. Então é quase certeza que ele vai estar por aqui, né? Ainda mais que ele é um vilão moderno do Homem-Aranha, que se tornou muito popular graças ao Homem-Aranha do PS4, e ele surge nos quadrinhos justamente nessa fase de Brand New Day. A gente tem rumores também para mais vilões aparecerem, como o Lápide, que eu mencionei anteriormente, o Tarântula e até mesmo o Boomerang. E eu só vejo dois cenários para justificar essa quantidade absurda de vilões. Pode ser que alguns desses vilões a gente vai ver eles sendo derrotados ali pelo Homem-Aranha no começo do filme, para mostrar como o Peter tá focado ali e dedicado em ser o Homem-Aranha 24 horas por dia. Ou também tem a ideia que eu acho mais plausível, que é meio que uma espécie de guerra de gangues entre o Senhor Negativo e o Lápide. Aí o Tarântula, o Boomerang e o Escorpião seriam meio que subordinados deles. E essa é a ideia que eu particularmente mais gosto e acho mais provável de acontecer, já que isso explicaria o motivo do Justiceiro estar no filme, porque muito provavelmente ele estaria caçando esses criminosos e aí ia acabar fazendo uma parceria com o Homem-Aranha para poder parar essa guerra de gangues. E apesar de eu preferir um filme solo do Homem-Aranha, eu acho que a presença do Justiceiro aqui nesse filme pode trazer uns dilemas morais bem maneiro com o Homem-Aranha, já que a gente viu algo bem parecido também com o Demolidor, e talvez seria maneiro também a gente ver o Homem-Aranha e o Justiceiro debatendo aí essas ideias morais, né? Agora o Hulk parece que tá bem jogado nessa história, especialmente se eles continuarem com essa versão podre aí do Professor Hulk. Mas tem uma galera que tá acreditando que a gente vai ver finalmente o retorno daquele Hulk raiz, sabe? Selvagem mesmo. E se o Senhor Negativo realmente for o vilão, isso faz ainda mais sentido, já que um dos poderes do Senhor Negativo é de mexer com a mente das pessoas, e a gente já viu a mente do Hulk sendo manipulada lá em Era de Ultron. Então se a gente for seguir pra esse cenário, vai ser maneiro ver o Justiceiro e o Homem-Aranha tendo que enfrentar o Hulk. E olha, mano, eu tô com medo de algumas coisas referente a esse filme, principalmente sobre vilões e participações especiais, porque parece ser muita coisa para ser desenvolvida. Mas vale lembrar que algumas são apenas rumores, como o Senhor Negativo, o Lápide, Tarântula e o Boomerang. As únicas coisas que temos confirmadas mesmo são o Hulk, o Justiceiro e o Escorpião. Eu acho que esses personagens aqui já seriam o suficiente para ter uma boa história do Homem-Aranha, porém eu ainda espero que um dia a gente possa ver uma história solo desse personagem no CM. E baseado em tudo que eu falei aqui, eu acredito que finalmente a gente pode ter uma história que carrega a verdadeira essência desse personagem. O Destin Daniel Cretton, diretor do filme, é o mesmo que dirigiu Shang-Chi, que inclusive eu acho um baita filme injustiçado, porque na época que eu assisti eu não dava nada por esse filme, e eu curti demais o personagem e toda a trama ali abordada no filme. Além também das cenas de luta serem incríveis, então algo que a gente já pode ter certeza que cenas boas de luta do Homem-Aranha a gente vai ter aqui nesse filme. Além também de que dá pra ver já que eles estão usando efeitos práticos nas gravações, e mano, eu sou um grande fã disso, já que o filme envelhece ainda melhor com os efeitos práticos, e o último filme que a gente teve que usou isso foi Espetacular Homem-Aranha, como eu mencionei lá no meu vídeo sobre essa franquia. Eu não acho que todas essas expectativas que eu tô nesse filme vão se concretizar, mas se parte delas acontecer, eu já fico extremamente feliz. Um exemplo é a própria Zendaya, eu não acho que ela vai ser descartada, eu acho que ela vai se manter como uma Mary Jane desse universo, mas no mínimo eu espero que eles tragam um pouco da verdadeira Mary Jane pra essa personagem, pra ela ficar mais interessante. Mas bom, né, é uma nova era pro personagem, eu tô bem ansioso pra ver o que vai ser feito com ele. Logo mais teremos o arco de Guerras Secretas e eu tenho quase certeza absoluta que a gente vai ter o Homem-Aranha conseguindo o simbionte nesse filme. É uma teoria que pra mim já basicamente se tornou verdade, então isso só me deixa ainda mais animado pro futuro desse personagem. Mas o que você acha sobre esse novo filme do Homem-Aranha? Você concorda comigo? Lembrando que aqui eu quis trazer apenas a minha opinião sobre esse assunto, mas você pode deixar a sua aí nos comentários, que eu curto demais trocar ideia com vocês por aí. E alguns conteúdos que eu mencionei aqui tem vídeo no canal, como os filmes ali do Espetacular Homem-Aranha e a animação dos anos 90. Então se você é fã do personagem, dá uma conferida que você vai curtir bastante. Se inscreve no canal também para não perder conteúdo como esse. Não esquece de deixar o seu like para ajudar. Obrigado por ver o vídeo até aqui e tamo junto, rapaziada.